Oi, tudo bem? Marcos Liboni voltando aqui de novo no meu canal. Espero que vocês tenham gostado do último vídeo que eu postei sobre felicidade. Renovo de novo meus pedidos, né, para inscrições, para a gente expandir mais isso nas timelines das pessoas. E os likes, comentários, se vocês gostarem, enfim, dislikes também, isso tudo está fazendo parte desse processo. E que eu estou muito feliz de estar aqui. Tá? Isso é uma ação que eu estou bastante feliz mesmo de estar tendo a possibilidade de conversar com vocês e alcançar você no dia a dia, tá bom? Então, assim, eu já vim pensando, né, hoje, sobre o assunto também, e tendo falado sobre felicidade, e como tudo tem o seu contraponto, o que eu vou falar hoje? Sobre tristeza? Não. Tá? Vou falar sobre uma outra dimensão, vou falar sobre culpa. Tá? Você que está me vendo aqui, que está me assistindo, me acompanhando nos meus canais, claro que as ideias para esses temas têm vindo até das contribuições externas, a maior delas é da minha esposa, que tem me ajudado bastante a pensar as coisas. E falar sobre culpa, eu acredito que é muito bem-vindo dentro desse universo todo, né, de trabalho aqui, principalmente, porque existem muitos elementos, né, dentro de um complexo, né, dentro do complexo do nosso funcionamento psíquico, aonde muito mais, né, ou mais além do que uma função, às vezes primária, como emoções tipo raiva, o medo, que eu já falei, né? A alegria, o prazer, né? A culpa, ela já se insere numa dimensão mais reflexiva e também um pouco mais ampla dentro do nosso universo das atitudes e da forma como a gente funciona no mundo. Eu venho lidando com isso há muito tempo, até porque eu sou um ser humano e acredito que dentro dos parâmetros estatísticos, normal, e apesar de não gostar dessa palavra, né? Mas existem pessoas, e por isso, desculpe, melhor dizendo, a questão da culpa, né? Que eu acredito, né, ser um atributo bastante importante dentro da nossa história de desenvolvimento e sobretudo relações sociais. A culpa aparece como uma forma de ser no mundo, eu falo isso, né, tendo sentido culpa em diversos momentos, em várias situações, mas pensando, né, nessa questão muito mais quando criança e muitas vezes adolescente, mas a culpa ela aparece como uma dimensão de autorreflexão para a nossa vida e para a nossa história. Né? Sem falar de doenças e situações, porque existem condições psiquiátricas, por exemplo, onde a questão da culpa e do ressentimento aparece de uma maneira muito intensa. Transtorno obsessivo compulsivo também, por exemplo, aparece isso em algumas situações, né? Ou a própria ausência de culpa, né? Nós temos as pessoas que são, né, ou que, melhor dizendo, estão ou vivem as condições de psicopatia, que é uma condição de comportamento extremamente danosa para si mesma, mesmo que ela não perceba, mas sobretudo pela sociedade, onde as pessoas funcionam e muitas vezes de forma muito hábil, né, com poderes de diversos níveis, intelectual, em comunicação, etc., de se apoderar e de espoliar os outros e o meio que ela vive sem qualquer tipo de culpa. Porque a culpa vem necessariamente da nossa condição, né, existencial, no meu ponto de vista, da capacidade de nós sermos empáticos. E o que é ser empático? É a condição de você, que está me vendo, de se colocar no lugar do outro. E se colocar no lugar do outro, da outra pessoa com a qual você está se relacionando, foi uma das condições ultra necessárias para o desenvolvimento da humanidade ao ponto que chegou aqui. Por mais que a gente ache que não, tá? Porque hoje, em algumas esferas, nós vemos muitas atitudes predadoras de pessoas, situações, instituições, governos, se vocês quiserem olhar para isso, de forma que o olhar da empatia parece que ele está ausente, né? Porque acontecem muitas coisas que mostram que parece que não existe emoção por trás de muitos atos. Mas a empatia é o grande atributo da nossa história de desenvolvimento também, que fez com que a gente pudesse se colocar no lugar do outro, e quando alguma coisa dentro desse olhar sai, né, fora desse espectro, pode acontecer o fenômeno da culpa, que se refere fundamentalmente à capacidade da gente se sentir
ou melhor dizendo, de sentir que nós estamos traindo uma pessoa ou uma situação. E que ela vem, como eu já tenho antecipado, lá de uma história muito lá atrás. E hoje, né, mais claramente, eu tenho falado isso em alguns vídeos, o que me chegou nas mãos de diversas ordens teóricas é nos estudos da transgeracionalidade das gerações através das constelações familiares, que é um conhecimento filosófico, né, que foi descoberto por um alemão que faleceu recentemente, o mestre Bert Hellinger, que descreveu, né, decodificou uma parte do conhecimento que está ainda não totalmente decodificado dentro da história da natureza e que tem interferência na nossa história, e que falou de dentre várias coisas que, obviamente, nós temos relação com o mundo e relação com a nossa história, vem da relação com a nossa família, e muitas vezes a culpa que nós sentimos nas nossas relações vem daquilo que ele denominou de boa consciência, né? Ou melhor dizendo, de má consciência também, na traição dessa consciência chamada boa, porque aquilo que não nos faz sentir culpados está em alinhamento com aquilo que nós vivenciamos no cotidiano da nossa história familiar. E aquilo que não está em alinhamento, a gente pode se sentir culpado. Nesse sentido, por exemplo, sentir um pouco de culpa não é uma coisa ruim, porque a gente está nessa ordem podendo seguir um pouco um caminho mais individual. Mas junto disso, né, sentir culpado muitas vezes é algo que possa trazer um grande sofrimento, mas melhor dizendo, também um olhar para a gente olhar para a vida e entender o que essa situação fez a gente sentir assim. Porque além de tudo, meus amigos, saindo um pouco dessa questão de constelação e tudo, não tem problema a gente errar. Não tem problema você fazer uma coisa que de repente não surtiu o efeito que você queria. Não tem problema você às vezes pecar, usando o termo mais religioso, dentro de um relacionamento e que aquilo faz você se sentir mal, porque na realidade a culpa fundamentalmente pode trazer um fenômeno, pode trazer um resultado muito danoso, que é o fato da gente acabar se odiando ou não se gostando. E não tem nada pior para nós do que a gente não se amar e não se gostar. Aí eu quero deixar a mensagem para vocês nesse vídeo. A culpa é necessária, ela faz parte, ela mostra pra gente que a gente muitas vezes pode estar no caminho certo, mas ela também pode trair, ou melhor, fazer com que a gente nos traia no sentido da gente não se perdoar. E a partir do momento quando a gente não se perdoa, que a gente acha que a gente não está sendo adequado para a nossa situação, o nosso corpo começa a sofrer e a gente pode criar uma vida muito ruim. Então, não se culpe. Tenha noção que, é claro, uma ação que você faz e que acha muitas vezes que não vai trazer consequências, não. A realidade e a natureza é muito clara em mostrar que qualquer ação que nós fazemos fica registrada e que vai gerar consequências. A gente pode pensar em religiões, linhas filosóficas, por exemplo, karma, ação e reação, a lei de semeadura, enfim. Mas que se alguma coisa aconteceu e que você disso extrai um sentimento, uma sensação, mas que antes de tudo pode levar você a pensar o que você fez para você melhorar, e aí pedir o perdão para você e também pedir o perdão para a pessoa ou para a situação que você viveu, seja bem-vindo. Sem culpa. Só um pouquinho. Muito obrigado, tá bom? Vamos continuar aqui, gratidão. Até um próximo vídeo.